Eu gostaria que pudessem me acompanhar a um pequeno trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estaremos lendo apenas o verso 10 e apenas o verso 10, na verdade. Eu gostaria que você pudesse abrir a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Costumo repetir para que as pessoas que estão chegando possam se estabelecer. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Ore comigo nesse momento e peça a Deus para falar ao seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano Rei do Universo, Deus de glória, Deus de majestade, Deus excelso, Deus que fez o homem, a natureza, o universo e tudo mais. Deus que tem a terra como estrado dos teus pés e reina sobre todos. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos que a palavra de Deus seja dirigida aos nossos corações e que em obediência possamos responder a Ti, a esta mensagem. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas disposições rebeldes de espírito. Que cada homem e mulher que estiver diante da exposição das Escrituras nessa noite possa se debruçar, olhar e, de acordo com o que o Senhor falar, possa retornar em obediência, Senhor. É a única postura que podemos ter diante do Evangelho. Devemos obedecer ao Evangelho. Ele é graça, Ele é misericórdia. Senhor, no poder do Espírito Santo, encontra as pessoas em cada uma de suas casas. Eu não posso vê-las, eu nem sequer posso observar qual é a reação delas a cada palavra, mas eu tenho certeza de que o Senhor, que move os corações, estará com elas em suas residências. Que cada uma delas clame ao Senhor, que cada uma delas diga: Senhor, por favor, fale comigo nessa noite. Que esta pregação seja a resposta de oração a muitas pessoas. Que a palavra de Deus, em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, abra os nossos corações, limpe-nos, salve pessoas essa noite. Nós temos essa esperança de que um dia, Senhor, estaremos completamente sem o pecado, sem a maldade, sem tudo que ainda habita em nós. Mas hoje, dá-nos o alívio da Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, uma boa noite. E a todos vocês que estão chegando nessa live, nós estaremos lendo e aplicando a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Estaremos fazendo uma exposição do verso 10 até o verso de número 18. E eu peço que você venha comigo nesta jornada na palavra de Deus. Nossos dois últimos sermões na primeira epístola de Paulo aos Coríntios demonstraram que essa grande cidade de Corinto, aproximadamente aqui entre o ano 51 e 52 do primeiro século, estava sendo alcançada pelo Evangelho e fora alcançada pelo Evangelho através da vida do apóstolo Paulo anos antes. Paulo está aqui agora, nesta que é, na verdade, a segunda carta de Paulo, das 4 cartas mencionadas que o apóstolo mesmo disse que escreveu à igreja. Essa carta é uma resposta a outra carta que lhe foi enviada por membros dessa igreja. Hoje, precisamente nesse sermão, nós trabalharemos um desafio que Paulo está logo de cara tendo de enfrentar e vai ser dissolvido, obviamente, com o Evangelho de Jesus Cristo e muitas outras palavras que são ligadas ao Evangelho e que Paulo vai aplicar para tentar ou buscar a resolução desse problema. O assunto é divisão dentro da igreja. Paulo estará lidando com uma divisão interna na igreja de Corinto. Paulo plantou a igreja, como foi mencionado. Paulo plantou essa igreja no coração do mundo pagão. A cidade de Corinto, ela era enorme e extremamente ligada a toda a fonte de paganismo e moralidade. A palavra corintiásio
era uma palavra que era estabelecida no radical do nome da cidade e se ligava à promiscuidade, obscenidade, lascívia. Quando queríamos dizer que alguém estava ligado a todo tipo de imoralidade sexual, nós diríamos corintiazo. E isso significava imoral, sujo e promíscuo. Paulo não está diante de um desafio pequeno. A igreja está com uma quantidade expressiva de pessoas. Eles têm muitas casas onde a igreja está se reunindo. E se o assunto é divisão dentro da igreja, divisão interna dentro da igreja, obviamente nós podemos ver o quão mais difícil ainda era para Paulo lidar com uma igreja local que era dividido em casas. Sim, as igrejas no primeiro século não possuíam prédios próprios. Uma igreja que tivesse talvez 50 pessoas, ela precisava se dividir em suas reuniões, então ficariam 10 ali, e outros 15 lá, e outros 7 acolá. Nós estávamos diante de uma condição onde a própria igreja precisava se congregar em casas diferentes para se manter no Evangelho e unida a Cristo. Então já havia um desafio interno de que a igreja já era dividida logisticamente em casas. Mas não é esse tipo de divisão que Paulo está preocupado aqui. Paulo está preocupado com uma divisão interna, uma divisão no coração da igreja local. E diante de tantos desafios que Paulo escolhe abordar, a igreja tem muitos problemas, como qualquer um que já leu a carta e pode vir a ler, vai alcançar e vai ver, nossa, como essa igreja, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, é uma igreja complicada. Sim, Paulo escolhe a divisão interna dessa igreja como o primeiro assunto a ser discutido. E esse, se foi escolhido como o primeiro, certamente no pensamento do mundo oriental é tido como o primais assunto. Talvez um assunto que desencadeie outros processos e problemas naquela igreja. Paulo vai estar usando aqui algo que nós vamos relembrar durante o sermão, que é uma instrução, uma construção de discurso. Sim, Craig Skinner, em seu comentário cultural pela Vida Nova, destaca claramente de que Paulo não esconde o uso da retórica. Na verdade, existe até um nome para o modo como Paulo articula a retórica aqui. Ele usa o reductio ad absurdum, a redução ao absurdo. Isso é uma estratégia retórica que Paulo usa nesta carta. Sim, o apóstolo Paulo, um homem extremamente intelectualizado, letrado e capaz de dominar uma compreensão retórica, vai fazer uso dela. Ele vai estabelecer o completo absurdo que é uma igreja cristã está dividida internamente. E é a partir dessa ótica, essa redução ao absurdo, que nós vamos imaginar que essa carta vai nos trazer muitos absurdos que uma igreja cristã jamais poderia ou deveria estar vivendo. Porém, para que nós não venhamos a achar que o uso da retórica paulina estabelece onde ele quer fincar os pés, não é isso não. Se você observar o verso 9 comigo, vai observar que Paulo não começa o seu ataque confronto, o seu confronto fatal contra essa problemática da igreja. Ele não começa com a reductio ad absurdum, ele não começa com a retórica, ele começa com teologia bíblica. Se você observar o verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, um pouco antes de onde começamos a leitura, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Repare aí, apesar de que a disputa retórica vai acontecer nos versos seguintes, Paulo começa com teologia bíblica. Ele começa dizendo o seguinte, Deus é fiel. Esse Deus fiel chamou vocês à comunhão. Olha que coisa maravilhosa. A comunhão não é um processo que se estabelece a partir da igreja local. A comunhão não é um processo que se estabelece porque, obviamente, a gente se converteu e vamos congregar. Não, a comunhão é um chamado eterno de Deus em Cristo. A comunhão é uma vocação cristã, é um chamado de Deus. Deus chama a comunhão. Isso não acontece porque somos igreja. Isso não acontece porque sentimos falta um do outro. Não. Comunhão é um chamado de Deus para a igreja. E essa comunhão, repare por favor, ela é uma comunhão em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí temos uma outra questão. Se comunhão não é
algo que a igreja produz, porque ela é a igreja e ela tem que fazer comunhão, muito menos ela tem que fazer isso por causa dos irmãos. A comunhão é estabelecida em Jesus. A comunhão primaz, a estrutura da comunhão, o porquê da comunhão, o como da comunhão é em Jesus. Então, ela não começa de uma necessidade da igreja. Ela não começa de uma necessidade minha, mas ela começa de um chamado de Deus. Deus nos chama à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. E é com Ele que aprendemos comunhão, é com Ele que entendemos, apreciamos e estabelecemos a comunhão primais. Isso já, claro, refuta argumentações de pessoas que se afastam da igreja ou da comunidade porque tiveram um problema com os irmãos. Então elas estão fora da igreja agora, elas não querem mais estar em igreja, sabe por quê? Elas tiveram um problema com o pastor, com o líder, com o diácono, com o irmãozinho. Eu não quero mais saber, a igreja é muito complicado, não dá para ter comunhão com essas pessoas. A comunhão não se estabelece na tua vontade, nem na minha. A comunhão não se estabelece na necessidade da irmandade. A comunhão se estabelece em uma vocação cristã, que começa em Deus, se estabelece em Cristo e transborda para a igreja. Por isso você que está me ouvindo essa noite, está fora da comunhão, você que está desejoso em entender por que eu tenho de, eu vou usar essa aspa, ir para a igreja, muito simples. Você foi chamado à comunhão por Deus. Você foi chamado à comunhão por Deus em Cristo, não no presbítero da sua igreja, não no diácono da sua igreja, não nos irmãos da sua igreja e nem no bom estabelecimento que você tem com essas pessoas. Elas não estabelecem o princípio da comunhão. Fiel é Deus que vos chamou para a comunhão em seu Filho. E as coisas vão por aí. Cristo é a rocha onde nós firmamos a comunhão. Cristo é o motivo da comunhão. Eu quero citar aqui ainda a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, onde diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha isso. Se andarmos em Deus, na luz, nós temos então comunhão com Deus e, consequentemente, com o sangue de Jesus Cristo. E aí temos comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, verso 7. A comunhão é estabelecida no sangue de Jesus Cristo. A comunhão é estabelecida na luz do conhecimento de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, mas eu me esforço tanto para buscar comunhão com as pessoas. Olha, tem que perdoar, tem que concordar, tem que tolerar, tem que mudar de opinião, tem que se humilhar, tem que estabelecer, sabe, o tempo todo a gente tem que estar fazendo um movimento tão cansativo. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus nos chamou à comunhão porque estávamos separados de Deus por conta do pecado. Deus nos chamou à comunhão, preste bem atenção, Deus nos chamou à comunhão primeiro. Deus não provoca em nós uma comunhão que Ele não fez em nós primeiro. Nós éramos inimigos de Deus, nós não tolerávamos a presença de Deus, nós não suportávamos o perdão de Deus, nós não desejávamos o conhecimento da Bíblia, nós não desejávamos Deus. A comunhão que Deus oferta e estabelece e ordena em nossos corações, ela não era desejada por nós, ela não partiu de nós, mas de Deus. Quando nós, preste bem atenção nisso, quando nós buscamos por comunhão com a nossa igreja, com os irmãos, nós estamos respondendo à comunhão que já ofereceram a nós. Nós, quando estamos nos esforçando para perdoar, buscando ser perdoados, buscando os irmãos, me perdoa, meu irmão, eu fiz algo errado, realmente eu mereço o seu olhar de reprovação. Ou então quando nós estamos diante dos irmãos, tentando engolir a seco aquelas coisas terríveis, ou mesmo aquelas opiniões estranhas à nossa compreensão de evangelho, mesmo opiniões às vezes que são falhas, a gente fala, mas será que ele não percebe? Esse esforço todo que a gente faz para manter comunhão dentro da igreja é apenas uma resposta de gratidão à comunhão que nos foi ofertada e ordenada em Jesus Cristo. Então pare de achar que você se esforça muito para manter a unidade da sua igreja, pare de achar que você se esforça muito para manter a unidade da sua casa. Porque toda vez que você pensa, eu me esforço tanto para manter essa igreja unida, eu me esforço tanto para manter essa casa unida, o que você está dizendo é o seguinte: eu estou aqui com um esforço tremendo, mas eu realmente, as pessoas não me dão valor. A sua falta de paciência, a sua falta de permanência, a sua falta de perseverança na busca pela comunhão
é porque você não percebeu que detestava, odiava e não queria a comunhão de Deus. Quando isso acontecer, você vai perceber que ainda há muita comunhão para ser ofertada. Há muito perdão para ser ofertado e ser pedido. Há muita tolerância ainda a ser observada. Amar, buscar, se submeter, ter paciência com outras pessoas é um privilégio oferecido por Deus em favor de nós. É antes de através de nós, é por nós. Eu quero repetir com mais uma frase. Preste bem atenção. Tudo que Deus, porventura, possa fazer através de nós, tenha certeza, Ele já fez sem a nossa ajuda e por nós. Tudo o que você acha que está fazendo como um grande esforço para estabelecer algo de bom na vida de alguém, tenha certeza, Deus já fez isso antes por você. E você foi muito mais resistente que essa pessoa. Deus fez muito mais por você e você foi muito mais ingrato que essa pessoa. Logo, todo tipo de pensamento de ingratidão, resistência, rebeldia ou qualquer coisa que se estabeleça para que você não oferte a destra da comunhão às pessoas, tem muito mais a ver com o modo como você gostaria de ser correspondido. E Deus nunca foi correspondido por nós. Nunca agimos na medida que recebemos. Nunca fomos bons e pacientes na medida que recebemos. Somos ingratos e geralmente justiceiros. Queremos que as pessoas sofram à medida do que fizeram. Não foi assim conosco. Não foi assim por nós. Então não pode ser assim através de nós. Eu peço que a sua impaciência hoje seja revertida à luz do Evangelho que chama os rebeldes na paciência e na benignidade de Deus. Deus foi bondoso e paciente com você e comigo. Sejamos bondosos e pacientes com as pessoas, porque a comunhão não se estabelece na resposta alheia, mas naquilo que Deus em Cristo nos chamou e fez em nós. Esse é o primeiro ponto. Deus é fiel, nos chama à comunhão e seu Filho é o estabelecimento dessa comunhão. Eu quero seguir para o verso 10. Afinal, falamos sobre o verso 9 e estabelecemos a comunhão em Deus, não na igreja, mas em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. O segundo, que é o verso 10, fala muito para nós. Paulo começa com uma palavra que em grego é adelphos, ou irmãos de sangue. Paulo começa assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Paulo chama essas pessoas de irmãos. Sabe, eles torturam psicologicamente Paulo. Eles o esnobam. Eles falam que ele é menos do que um monte de gente. A segunda carta do apóstolo à igreja de Corinto traz ainda maior essa dimensão de distância e desprezo que a igreja tem com ele. Mas ele o chama de irmãos. E ele faz isso porque ele compreende o que acabamos de falar do verso 9. Ele compreende que quem os chama não é Paulo, de que quem os une não é Paulo, e logo não é Paulo que deve discernir se são irmãos ou não. Se o são em Cristo pelo poder de Deus. O apóstolo chama de irmãos e ele fala um apelo solene. Olha o verso 10. O verso 10 tem um apelo solene e enorme. Ele fala assim: pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos acostumados com a teologia paulina, nós temos de vez em quando pelo nome de Cristo, em Cristo Jesus, mas Paulo usa toda a construção pelo nome, que tem um peso, essa palavra tem um peso muito grande, o nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estabelece um completo arranjo de palavras, não ignore isso. Esse apelo solene estabelece que o nome, o que é o nome no mundo antigo? O nome é vida, obras, palavras. Quando a gente fala em o nome de, pelo nome de, é vida, obra e palavras. Paulo está falando por tudo que vocês entendem de Jesus, por tudo que vocês se lembram dele, por tudo que ele representa para vocês. Sejam unidos. É um apelo. Esse rogo-vos é o mesmo rogo-vos que se encontra em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, é um apelo. É mais ou menos assim, ele está apelando a essas pessoas, ele está clamando ao coração delas. E ele está apelando para que seja uma unidade em 3 níveis. Preste bem atenção. Naquilo que eles falam, naquilo que eles pensam e naquilo que eles julgam, seu objetivo e propósito. Paulo não está apenas querendo que seja uma aparente unidade. Ele está querendo dizer assim, o que vocês falam, o que vocês pensam
e aquilo que vocês julgam, ou seja, as suas ações, elas precisam estar unidas. Elas precisam estar unidas pelo nome de Jesus Cristo. Paulo apela por tudo que ele entende que é de mais sagrado, a vida, a obra e as palavras de Jesus Cristo. Quando nós estamos apelando por comunhão, nós não estamos falando assim, meu irmão, como vai ficar a igreja se você não se arrumar com aquele irmãozinho? Como vai ficar o nome da nossa denominação? Olha o que eles vão falar de mim como pastor se eu tenho uma igreja dividida. Olha o que eles vão falar de mim como chefe de uma família se meus filhos estão brigados. Uma comunhão não é exigida, apelada por nenhuma vindicação interna. Ela é apelada, pedida e desejada pela obra de Deus em Cristo Jesus. Uma comunhão só é a comunhão em Jesus Cristo. E existe uma expressão em grego aqui que eu quero que você observe. Ela está aqui, na segunda parte do verso 10. Pelo contrário, que vocês sejam unidos. A palavra em grego é inteiramente unidos. Ela é utilizada em Mateus, capítulo 4, verso 21. Quando Tiago e João estão consertando as redes, disse naquele texto o mesmo termo grego que é usado aqui. Eles estão consertando as redes juntos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a unidade é uma ação conjunta de restauração. A unidade não é promovida quando um dos lados decide ser unido ao outro. A unidade só pode ser conseguida, alcançada, quando há uma união buscando ela. Jesus Cristo, por exemplo, é um apelo final para isso. Quando nós estamos falando de Jesus Cristo, o Pai envia o Filho. O Filho, ele busca restabelecer a comunhão que nós temos com o Pai. E o Pai, e o Filho, e o Espírito estão unidos para restabelecimento da comunhão. A obra da comunhão do homem com Deus, a obra de restauração da comunhão do homem com Deus, ela não é uma obra de uma das pessoas da Trindade. A obra de restauração, a obra de redenção, é uma obra tríplice. Porque para que haja unidade, mais de um tem de querer. E a coisa maravilhosa que nós temos aqui é que Deus também, quando nos salva, precisa nos regenerar para essa unidade. Significa que a obra que Deus faz para que estejamos unidos em Cristo e em Deus é uma obra que precisamos nascer de novo. Não podemos mais pensar ou agir como pensávamos antes, senão não conseguimos responder a Deus. Por isso nascemos de novo, por isso que Ele nos faz nascer de novo, para que possamos responder à comunhão. Imagine claramente que quando ele apela para Jesus Cristo e para o nome de Jesus Cristo, como eu disse, o nome tem muita importância no Oriente, o nome significa toda a obra de Cristo. Como a comunhão é restabelecida? Como Deus em Cristo fez isso? Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Jesus Cristo foi desprezado pelos que ele buscava unir. Jesus Cristo, ele nos convenceu, Romanos capítulo 2, somos convencidos pela sua bondade. Preste atenção como Deus restaurou comunhão conosco. Às vezes nós queremos restabelecer comunhão mandando um presente, apertando mãos, dando abraços. Mas me parece que o modo como Deus estabeleceu uma comunhão diante de um desafio tão grande quanto a nossa separação de Deus foi com sangue, foi com morte, com vergonha própria e não vergonha alheia, sofrimento próprio e não sofrimento alheio. Foi com separação com Deus, pagando por o que Ele não tinha feito. A comunhão não vai ser estabelecida porque você pensa em fazer algo. A comunhão, preste bem atenção, a verdadeira comunhão foi custosa, amarga e dolorosa para Deus. Logo, nós, que estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, não podemos imaginar que estabelecer comunhão em nossas igrejas possa ser não amargo, não doloroso e não sofredor. Deus em Cristo promove a possibilidade dessa comunhão. E nós vamos lidar com pecadores. Nós vamos lidar com pessoas que são pecadores. E vão tentar, ou vão buscar e vão conseguir nos ferir, mesmo quando vamos buscar a bondade, muitas vezes. Logo, e lógico, a comunhão ela só pode ser estabelecida a partir do exemplo de Jesus Cristo em estabelecer comunhão. Nenhuma comunhão, nenhuma unidade verdadeira no corpo de Cristo, no seio da família, pode ser estabelecida em outro exemplo fora de Jesus. Nós não podemos querer usufruir apenas da comunhão.
A comunhão sempre exige de nós uma ação na direção do outro e o modelo dessa ação é Jesus Cristo. Não, eu vou esperar que ele peça perdão. Não, eu vou esperar que ele tome o primeiro passo. Não, eu já fiz a minha parte. Eu lhe digo uma coisa, muitas dessas falas que nós temos, elas na verdade explicitam uma espécie de desengano ou desencanto nosso com o que gostaríamos de receber. Jesus Cristo não recebeu nada. A obra do Evangelho é uma obra onde Deus não recebe nada de nós. E por isso, quando pensamos em estabelecer comunhão, unidade pelo nome de Jesus, nós não estamos fazendo isso, senão do modo como Ele fez. Eu peço que você reconsidere hoje o modo como você tem buscado comunhão. Se é tentando agradar as pessoas, ou tentando morrer por elas como Jesus, tentando se quebrar diante delas, tentando se submeter, voltando atrás com a sua palavra, recuando com suas posições, se revendo e dizendo, eu peço perdão, me perdoe. Não, eu quero tentar mais uma vez. Nós precisamos de Jesus como exemplo cabal de nossas buscas por unidade. E não podemos deixar que isso seja para amanhã. Dessa forma, entendendo o verso 9 e 10. O verso 9 como Deus chamando a comunhão, Cristo estabelecendo a relação comunhão primais, Paulo usa o nome de Jesus para o modo como a comunhão deve ser alcançada e obtida. O verso 11, um verso de transição que pode ser lido e deve ser lido por nós agora, diz assim: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. A palavra é divisão. A palavra aqui não é briga apenas, mas uma divisão interna, uma divisão de intenções, uma divisão de coração. Esse ponto aqui, Paulo está sendo informado, em grego ele é colocado mais claramente informado, mais plenamente informado. Paulo já conhecia alguns problemas, mas agora os da casa de Cloe informam precisamente a Paulo que isso está acontecendo. Não parece ser uma liderança da igreja. Como percebemos, a casa de Cloe não parece ser uma casa de líderes, mas uma casa de outras pessoas. Cloe, que é um nome feminino, possivelmente era alguma senhora de escravos, e essas pessoas ou eram seus escravos ou escravos alforriados. Cloe poderia ou não ser cristã, pode ser apenas uma referência para Paulo aqui, os da casa de Cloe. Mas vamos tomar aqui que talvez a possibilidade dela ser cristã seja grande. Paulo foi informado de que há divisões e agora ele vai ao ponto crucial com o seu argumento de redução ao absurdo. Ele vai falar o seguinte, verso 12: refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha o que vai acontecer aqui. Paulo vai fazer um ataque frontal com a retórica do absurdo. Ele levanta três perguntas retóricas, onde a resposta leva as pessoas a uma conclusão imediata. A resposta é só uma. Olha para a sua Bíblia. Não tem uma outra resposta. A resposta é não, Paulo. Não, Paulo. Cristo não está dividido. Não, Paulo. Nós não fomos. Não foi você que foi crucificado por nós. Não, Paulo. Claro que não fomos batizados em seu nome. Paulo produz uma elevação do discurso, dizendo o seguinte, então, vocês estão dizendo agora que é em meu nome que essas coisas acontecem. A resposta que Paulo obtém é uma lógica. Não. Qualquer cristão que acabou de chegar ontem, que tem um mês de fé, responde essas três perguntas de Paulo. Não, Paulo. Não é isso. E o que acontece? Nesse momento muito claro aqui, nós temos uma pergunta, a primeira pergunta de Paulo é, onde ele diz, verso 13, será que Cristo está dividido? Mais uma vez eu apelo para o grego. Aqui a palavra é distribuído. Não é despedaçado, Cristo despedaçado. Será que Cristo está distribuído? Mas como assim, pastor? Distribuído? Basicamente assim, Paulo está dizendo, será que Cristo deu um pouco para Paulo? Uma porção diferente para Apolo? Será que Cristo então fez assim? Cristo ele se dividiu assim. Tem coisas que Cristo explica por Paulo que são impossíveis de ser explicadas por Apolo.
É isso que Paulo está querendo dizer sobre Cristo está dividido. Sobre aquilo que é a verdade de Deus está dividida de tal forma que me parece ser mais atraente ouvir sobre Cristo por Paulo. Me parece ser mais atraente ouvir sobre Cristo através de Apolo. Paulo está dizendo, será que existem porções de Cristo divididas que torna essas pessoas mais atraentes? Paulo aqui está reclamando. E ele vai apelar para dois nomes que possivelmente são só um recurso retórico. Ele vai dizer o seguinte, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Esses dois pontos aqui são muito claros. Cristo nunca esteve em Corinto. E possivelmente, Pedro não. Pelo menos não até ali. Talvez ele possa ter passado, mas ele não é o plantador dessa igreja, ele não edificou os fundamentos dessa igreja e nem regou essa igreja. Pedro e Jesus são colocados ali para dar base a um argumento de, cara, o que vocês estão fazendo, dividindo a igreja, é um absurdo. As porções que essas pessoas receberam, elas não são diferentes entre si. A compreensão do evangelho é una. Não tem como vocês se ligarem a uma liderança, porque essa obra que Paulo acabou de dizer, e esse é o argumento central dele, ele vai dizer o seguinte, vem cá, eu sou aquele que salva vocês, Apolo é aquele que batiza vocês, batismo é a entrada da igreja, agora Apolo é quem diz que pode entrar na igreja? Agora, será que Cristo colocou um pouco para cada um? Paulo está apelando aqui para um recurso retórico de absurdo. A desunião na igreja, a divisão dentro da igreja, a permanência da divisão dentro da igreja, acreditando que o evangelho de determinada pessoa é uma porção e o evangelho de determinada outra pessoa é outra porção. Isso é um equívoco. E Paulo vai destacar esse equívoco aqui. O nosso problema em relação a coisas como essa é de que nós podemos talvez ter predileções por pessoas argumentando ou algum tipo de fala, mas jamais poderemos colocar essas pessoas na estatura do Evangelho de Jesus Cristo, porque é isso que estava acontecendo em Corinto e isso acontece em nós muitas vezes. Nós montamos heróis armados. Certa vez me lembro de uma fala do pregador batista Paul David Washer. Ele é pregador auxiliar, ele é pastor auxiliar na igreja dele e é até hoje. Ele não é o pastor principal de uma igreja, ele está envolvido com ações missionárias e outras coisas. Mas uma vez ele foi chamado a uma igreja mais do interior dos Estados Unidos, uma igreja batista, no qual ele pôde por alguns meses pastorear, até que acho que uma transição pudesse acontecer. Nessa fala, Paul Washer diz algo muito interessante. Ele começou a pregar sermões expositivos e calmamente pastorear essa igreja por alguns meses, até que um jovem chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor é uma bênção, mas o senhor está tão diferente daquelas pregações que o senhor faz na internet, pastor Paul Washer. E ele falou assim, eu estou sendo pastor de igreja. Eu estou cuidando das necessidades que essa igreja tem. Eu estou pregando de acordo com aquilo que Cristo tem ordenado. Aquele rapaz que perguntou ao pastor Paul David Washer queria aquele pregador esfuziante dos vídeos editados com aquelas movimentações e aquelas falas que às vezes são dadas por Deus em alguns momentos da nossa vida, mas não representam o cotidiano, não representam o dia a dia. Talvez agora você mesmo esteja conectado a essa pregação dizendo assim, bom, eu esperava mais de 1 Coríntios. Realmente, talvez você esperava mais do pregador. Talvez você não esperava o Evangelho. Talvez o Evangelho não satisfaça o seu coração. Talvez o que você queira seja uma nova elocução, uma nova maneira de se expor. Talvez você queira que eu te impressione com uma fala que vá além da própria retórica paulina. Talvez você queira um palco. Talvez você queira alguém que te entreta, que deixe você bem interessado na pregação pela arte retórica. Mas o que nós temos aqui é que Paulo está dizendo, olha, não foi para isso que Deus me chamou. Se você puder observar, Paulo tem um senso tão profundo de posição clara e definida, a sua identidade não está alicerçada nos comentários alheios, que você que pode ir comigo na primeira carta de Paulo, essa primeira carta mesmo, só que no capítulo 3, você vai olhar o que Paulo diz sobre esse tipo de compreensão sectária de divisão. Capítulo 3, no versos 5, 6 e 7, nos traz um apóstolo Paulo que entende essa realidade. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5, diz assim, quem é Apolo?
E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que fala contundente do apóstolo. Ele está dizendo assim, vocês não são nada, mas também nós não somos. Existe alguém para ser reverenciado aqui. Deus. Só existe uma igreja porque Deus plantou. Só existe uma igreja porque Deus rega com a palavra. Só existe um pastor, um pregador, um irmão dividindo a palavra porque Deus colocou a palavra nele. Isso deveria nos chamar a atenção para as coisas que estamos buscando, tanto dos pregadores quanto de nossas congregações. Isso deveria nos chamar a atenção e nos humilhar profundamente, para que possamos glorificar a obra que Deus tem feito em nossas igrejas. Se você está procurando por superapóstolos, Paulo os rejeitou na segunda carta aos Coríntios. Se você está procurando por grandes oradores, Paulo também os rejeita na primeira carta. O que você procura essa noite? Diante disso, encaminhando-nos para o fim desse sermão, Paulo diz que é absurdo invocar o nome dele ou de Apolo. É absurdo, é reduzir o evangelho ao absurdo. Imaginar que o nome de um homem pode ser motivo de divisão em uma igreja onde o evangelho é pregado. É um absurdo dividir nossas igrejas por nomes de pessoas. O verdadeiro evangelho unifica, mas também separa daqueles que querem um falso evangelho. A primeira carta de Paulo, no capítulo 11, vai dizer que importa que haja divisões para que saibamos quem são os aprovados, mas não divisões onde lideranças piedosas, evangelho pregado, passa a ser motivo de idolatria. E é a partir daqui que vamos para o final. Paulo está indignado, porque ele não quer a glória para ele. Paulo está indignado com que qualquer divisão aconteça em nome dele. Mas o motivo dessas preferências, que é o final do nosso sermão, vai estar agora, dos versos 14 até os versos 17. Eu peço que você fique muito atento a esses 10 minutos finais. Paulo vai dizer qual é o motivo do coração dessas pessoas. Paulo vai mostrar o motivo real pelo qual elas estão preferindo pessoas, ao invés de se ater para o Evangelho. Paulo diz assim em seu final, no verso de número 17. Leia, por favor. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo começa a sair daquele discurso retórico que falei, e ele começa a ir para um lugar onde ele acusa a igreja de ter abandonado a dimensão e a compreensão verdadeira do Evangelho. Nesse momento, Paulo diz, eu vim para anunciar o Evangelho, não com sabedoria de intelectualidade. Paulo está dizendo que a cruz não deve ser anulada, preste atenção, anulada aqui. É tal coisa como não somente deixada de lado, mas obscurecida, apagada. Não somente ofuscada, mas completamente rejeitada. A cruz não pode ser anulada por uma busca de sabedoria em palavras de intelectualidade. A cruz não pode ser sequer sombreada por nossas tentativas de falar difícil e ser impressionante às pessoas. Pastores piedosos muitas vezes não são considerados pregando o Evangelho, porque talvez não fale do modo rebuscado como você gosta dos seus ídolos. Nós estamos diante agora de um Paulo dizendo assim, eu sei por que vocês querem essas pessoas. Eu sei por que vocês dividem a igreja. Porque a cruz de Cristo é loucura para vocês. E é onde ele estabelece o final do discurso dele. Paulo vai dizer algo importante, e o comentarista Leon Morris, falando sobre isso que nós vamos ver, diz que a morte da cruz, ou a crucificação, não era sequer algo que um cidadão romano conseguisse falar abertamente. A morte da cruz
Leon Morris fala no seu comentário que ela não é algo nem que cidadãos, como os coríntios, que eram cidadãos romanos, eles eram de uma concadenação de alforriados, os coríntios haviam sido ou filhos, aquela geração, ou filhos ou netos de antigos alforriados, ou seja, escravos libertos de Roma, que foram refundar, através de Júlio César, Corinto. Então essas pessoas não poderiam sequer pensar em um modelo de vida que pudesse ofuscar a vida de um cidadão romano. O cidadão romano não era crucificado. O cidadão romano não poderia ser comparado a um escravo. Não poderia ser colocado numa cruz. Um cidadão romano não ia para a cruz. Eles estão sendo confrontados agora com a sua busca por uma estatura social. Eu quero que você vá comigo ao capítulo 9. Porque lá nós vamos encontrar Paulo desafiando o pensamento dessas pessoas em como elas se veem. Repito, fato histórico e cultural que a cidade de Corinto foi formada por maior parte de escravos alforriados. E olha como Paulo vai se autoclassificar no capítulo 9 da mesma carta. Ele diz assim no verso 1 e 2. Será que eu não sou um homem livre? Ele vai tocar num ponto aqui que é sensível a essas pessoas. Ele vai dizer, será que eu não sou um homem livre? Eu não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. E aí depois de longo discurso, depois de uma longa compreensão sobre Paulo não se ver como talvez eles queiram um apóstolo, ele vai no verso 19. Aí mesmo no capítulo 9. E aí ele dá um checkmate na compreensão dessas pessoas. Ele vai dizer o seguinte no verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Preste atenção agora no final. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo está dizendo assim, eu não me importo. Eu não me importo com o que vocês pensam que eu sou, o que eu deixo de ser. Para mim, eu sou um escravo. Aí ele toca num ponto de sensibilidade. Mas por que isso? Quando você volta para o capítulo 1, existe algo que talvez você tenha que saber. Os gregos eram muito ligados em sabedoria, intelectualidade. Eles gostavam de filosofia, eles gostavam desses arranjos rebuscados, eles gostavam de retórica, eles gostavam desse apuro. Apolo, por exemplo, provavelmente formado na escola de Alexandria, Paulo entendia de Filo, entendia de um monte de gente que falava muito bem. Apolo então chega e impressiona. Mas em nenhum momento Apolo se coloca como o cara. Paulo jamais coloca uma palavra de depreciação. Na verdade, ele coloca Apolo como um coparticipante fiel do Evangelho. E é aqui que está o problema. Verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. O Paulo que tudo faz pelo Evangelho. O Paulo que abandonou todo tipo de identificação. Paulo, você fala bem. Tudo bem. Se eu falo bem, se eu não falo bem, não tem problema. O Evangelho está sendo pregado. Você consegue entender o Evangelho? Você consegue me entender quando eu falo sobre a morte de Jesus, sobre a salvação? É disso que Paulo está falando. Paulo está clamando. Parem de buscar identificações humanas, mero humanas. Olha para Jesus. Seja como Jesus. Jesus foi escravo. Jesus morreu como um escravo. A postura de Jesus foi uma postura de morte e escravidão. Sabe quem morria na cruz? Escravos, rebeldes degenerados e criminosos de crimes hediondos. Um cidadão romano, um cidadão de fato romano era decapitado se tivesse um crime contra o Estado. O cidadão romano não ia para a cruz. Quem ia para a cruz era escravo.
Quem ia para a cruz era criminoso, baixo calão, era judeuzinho aí, com banca de rei dos judeus. Quem ia para a cruz era nada. E Paulo está dizendo, eu sou nada. Eu não sou ninguém. Capítulo 4, verso 9, eu estou de espetáculo para esse mundo. Nós estamos aqui, eu estou indo para o final desse sermão, e eu fico perguntando o que você está buscando nesse sermão. Uma grande novidade teológica? Não. Um homem que se colocou como o mais sujo e imundo dos homens. Um homem que foi desprezado, cortado de sua geração. Um homem que não teve voz em sua realidade e seu povo o rejeitou. Um homem que foi considerado criminoso sem ter feito crime algum. E sabe o que os judeus pensavam dessa história? Você sabe muito bem que judeu não está esperando o Messias. Ou, desculpe, o grego não está esperando o Messias. Os gregos não esperavam o Messias. Os judeus esperavam o Messias. Para os judeus, Jesus era um escândalo, porque ele foi morto em morte maldita. Mas eu estou me atendo hoje para os gregos. Isso era uma fantasia. Para os gregos, isso era uma grande história louca. Os gregos ouviam Paulo falar sobre Jesus e falavam, esse cara é louco, isso nunca aconteceu. Isso, sabe, isso tirou da onde? Tirou da mente dele. O evangelho para os gentios, eu e você somos gentios. Nós somos fora da aliança, não somos judeus. Preste atenção, você que está me ouvindo. Nós somos aqueles que quando ouvem a mensagem do evangelho, falam, que loucura, isso nunca aconteceu. Um homem voltou da morte, um homem bom foi morto como um criminoso, ele se colocou como escravo. A gente começa a pensar na razoabilidade dessa mensagem, fala assim, não, essa mensagem ela não pode acontecer, essa mensagem não é real. Essa mensagem, sabe o que aconteceu? Os pescadores lá inventaram isso foi crescendo, isso foi crescendo. É isso que os caras da Grécia pensavam. Corinto pensava assim, cara, por que a gente não fala de retórica? Por que a gente não fala então aí de Cícero, de Sócrates? Por que a gente não fala aí desses grandes nomes? Vamos falar de Aristóteles, Paulo. Vamos juntar essas coisas para dar um arzinho especial a essa mensagem tão estranha de um homem morto, o Filho de Deus encarnado. Isso é loucura, Paulo. Paulo, sim, é loucura. É loucura, sim. É loucura para os que se perdem. Mas para os salvos, não. A palavra da cruz, como você vê no verso 17, ela é contrastada com sabedoria de palavra. Não se engane. Sabedoria de palavra no verso 17 do capítulo 1 e palavra da cruz estão em confronto. Sabedoria de palavra está querendo dizer alguma coisa que impressiona quando é ouvida. E a palavra da cruz não impressiona ninguém. A palavra da cruz não traz nenhum espanto, a não ser de... Isso aconteceu mesmo? Isso parece ser coisa de gente lunática. Um homem voltou da morte. Mas ele foi morto como um criminoso. Mas eu não consigo vê-lo. Mas isso é loucura. Paulo fala, é loucura mesmo. Mas para nós que somos salvos, ele diz, é poder de Deus. Você que está aí do outro lado, você está esperando um grande pregador? O que você está esperando de mim hoje? A palavra da cruz, e aí Simon Kistemaker fala, a palavra da cruz é mensagem que proclama o acontecimento do significado teológico histórico de Cristo, o Filho de Deus, inocente e puro, padecendo como criminoso, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. Sabe o que eu acabei de dizer para você? O Evangelho foi a parte mais importante de tudo que eu disse essa noite. A mensagem. Um homem voltou da morte. E ele voltou da morte para que eu e você também creia nisso e possa voltar de lá. Essa é a mensagem do Evangelho. Os gregos, aos gentios, nós, talvez para muitos de nós, loucura. Viver com base nisso, viver como esse homem, loucura. Mas esse é o poder de Deus. E a cruz dos criminosos hediondos e dos escravos continua sendo a cruz dos criminosos para esse tempo. Daqueles que rejeitam esse tempo e são tidos como loucos, quebradores de regra, radicais, tapados, gente retrógrada e um monte de outros adjetivos. Talvez ainda no final desse sermão você possa ainda esperar, mas o que mais ele pode dizer para me impressionar? Eu posso lhe dizer que a palavra perecer em grego, ela quer dizer que você que não acredita na cruz de Cristo e não vive com base nela, você está perecendo, porque é isso que está escrito aqui.
você já está perecendo, você não vai perecer. Você não está indo para o inferno apenas, você já está vivendo uma desgraça nessa terra. Você está separado de Deus, você está fora de Deus, você está alheio a tudo que é bom, justo e belo. Você está cego e iludido com relação à aparência desse mundo. E a aparência desse mundo, a sabedoria desse mundo foi rejeitada por Deus. Eu apelo essa noite, como Paulo apelou, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se a sua igreja está dividida, se você está em discussão, briga ou separação com algum irmão, você busque unidade pela obra de Cristo e pelo exemplo de Cristo. E se você não crê no Evangelho, porque acha que isso é tudo uma conversinha de gente que criou essa história ao longo do tempo, Paulo já convivia com isso. Eles diziam que ele era louco, e em Atos 17 é um tagarela. Então que hoje, você que está desprezando o Evangelho, saiba que só um milagre para você crer nessa verdade. E eu rogo que esse milagre aconteça com a sua vida. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, e nós todos, pela mensagem do Evangelho, pelo anúncio de Jesus Cristo. Que isso nos sirva de sinal essa noite, de que Deus em Cristo salvou os homens na cruz, e que todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Que todo aquele que olhar para Jesus será salvo em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do planeta. Que todo aquele que ouvir a mensagem da salvação, que é loucura para os homens, mas que é poder de Deus, será salvo. Senhor, essa noite, que homens e mulheres que estão ouvindo essa mensagem ainda ouvirão ela quando estiver disponível, Senhor. Eu peço que possam lembrar de que muito do que se fala hoje sobre o Evangelho não é sobre o Evangelho, mas sobre histórias desconectadas da Bíblia. A Bíblia é sobre o Evangelho. A Bíblia é sobre a redenção que Deus promove em seu Filho. A Bíblia é sobre o Velho Testamento apontando para a vinda desse Redentor e para o Novo Testamento anunciando o cumprimento e a proclamação dessa mensagem. Eu peço que esta noite, cada um em sua casa, esteja diante do Senhor em Cristo, buscando a face de Deus, e que os homens e mulheres que estiverem ouvindo essa pregação possam desejar pregá-la para outros, possam desejar sair dessa quarentena e pregar a muitas pessoas, dividir essa mensagem logo mais depois da pregação a outras pessoas. A mensagem simples, rude, sangrenta, loucura para o mundo, a mensagem de Deus crucificado em Cristo pelo poder do Espírito, salvando pessoas que creem nisso. E é isso que pregamos, essa é a única mensagem que temos autorização para pregar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que tenham uma noite em Cristo, pensando no Evangelho de Jesus e proclamando essa verdade a outros. A paz de Cristo a todos.